meu nome é Juliana Dantas, eu sou jornalista, sou especializada em cuidados paliativos, morte e luto. Estou muito orgulhosa de ter recebido esse convite da Chamex e do IBCC para uma roda de conversa com mulheres inspiradoras. Eu te convido a ficar com a gente. Queria começar te perguntando como você recebeu o diagnóstico do câncer de mama, como é que foi essa jornada? Na verdade, foi uma loucura, né? Eu tinha um trabalho CLT, no qual fui desligada. E quando eu sempre trabalhei muito e sempre focada no trabalho. Então, ia ao médico, o médico dava os pedidos médicos e a gente guardava. E quando eu fui desligada, eu pensei, vou usar o plano de saúde, porque aproveitar. Fiz o exame e super tranquila, né? Havia aparecido alguma coisa no Papa Nicolau, era o que eu mais estava preocupada. E naquele dia eu ia trabalhar em um outro lugar, passei sábado no consultório, entreguei os exames e, doutor, vamos lá, né? Olha os exames. Quando eu falei do que tinha aparecido no outro exame, ele falou, isso aqui fica tranquilo, não é nada. E a mamografia foi a última coisa que ele viu. E não esqueça, quando ele olhou, ele fez careta. Eu falei, careta? Por quê? Não entendi. Ele falou, tá vendo isso aqui? Essa imagem especulada, 95% de chance de ser câncer de mama. Na hora, tremia, a lágrima pulava. Eu me lembro que eu estava num consultório dentro de um hospital. A minha vontade é que ele falasse assim, vamos agora tirar isso dentro de você. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, o plano de saúde, o plano de saúde. Em nenhum momento eu pensei, eu vou morrer. Mas, ao mesmo tempo, foi um portal. Aquela vida era uma, e aí passou a ser outra. Assim, muito louco, para dizer, sabe? É um luto, né? Que não é por uma morte concreta, mas você quebra o mundo como você conhecia e passa a viver uma nova vida, né? Ao mesmo Exato. tempo, você agregou significados diferentes? Muito, muito. Eu costumo falar com todo respeito sobre o câncer, sobre o diagnóstico, que ele me trouxe muitas coisas boas e importantes, mas muitas mesmo, né? Desde conhecer pessoas incríveis, como em fazer coisas incríveis, coisas que até então não me permitia, como simplesmente viver. Né? Então você está tão automático vivendo, e isso eu gosto tanto de falar, e para todo mundo que me ouve, que está ouvindo agora aqui, que vai ouvir mais tarde, é que a gente tem que, às vezes, desligar o automático, que é importante, eu também, às vezes, vivo no automático, né? Mas são instantes, né, que tudo pode mudar. Eu tive muita sorte de estar aqui depois de 7 anos e falando com vocês, mas eu poderia não estar. Né? Então, eu acho que é isso. Ela me trouxe muitas coisas. É que naquele momento, nossa, naquele momento, eu brinco que meu mundo caiu. Né? Se eu posso ter uma trilha sonora para aquele momento, foi essa, não foi fácil. Né? E é curioso que a gente precise do diagnóstico de uma doença grave para rever a pirâmide de prioridades, né? Sim. Eu acho que uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, ela é uma oportunidade para que qualquer pessoa sem diagnóstico consiga entender e pesar o que de fato importa, né? Não precisa de um diagnóstico para isso. Né? Isso, então, logo quando eu digeri a informação, eu pensava exatamente isso. Eu quero ajudar as pessoas de alguma maneira, ainda que falando da minha experiência, ainda que falando das minhas angústias, dos meus medos, é que você não precisa passar por isso para fazer coisas que fazem sentido para você. Como, por exemplo, fazer balé aos 43 anos, entende? É ridículo ou não? Para quem é ridículo? Se faz sentido para você fazer teatro, e estou falando de coisas que hoje eu me permito a fazer.
né? Então, não precisa chegar a. Eu acho que a gente tem que se permitir, né? O câncer não chancela nada, né? A gente já estava autorizado. Exato, né? Não é uma sentença de morte, né? É só um diagnóstico. Volto a dizer com todo respeito, porque já perdi pessoas queridas já perderam pessoas queridas para a doença. Eu odeio essa doença, mas é isso. Né? A gente está aqui, vamos... Inclusive a gente não recomenda o câncer, a gente não está falando isso. Não recomendo. Mas uma vez que está posto, como é que a gente vai encarar essa jornada da maneira mais possível, né? Não tem melhor maneira, nem a menos difícil, mas a maneira possível. Né? Exatamente. E o que o Outubro Rosa significa para você? Porque a gente está aqui num ambiente, né, em que o IBCC, a Chamex, não acompanham os clichês, né, de todo o ano, daquela história da luta contra o câncer, da mulher que é guerreira, esses termos bélicos todos que hoje em dia a gente já sabe que não fazem sentido de usar, né? Então, você, como uma mulher atualizada, uma mulher arejada, uma mulher que está consciente do próprio processo, como é que você olha para o Outubro Rosa para além desses clichês? Outubro Rosa tem 3 momentos da minha vida. O primeiro momento antes do diagnóstico. Bacana, legal, uma campanha legal, bacana, importante. Eu descobri o meu câncer dia 22 de outubro de 2016, no Outubro Rosa. Eu odiei o Outubro Rosa. Eu não quero ouvir sobre isso, sabe? Tipo assim. Então foi um período de aceitação que eu queria esquecer, embora, assim, eu não esqueci nunca, né? Porque ali é um processo que você está o tempo inteiro lembrando. Então, cada vez que passava a propaganda do Outubro Rosa, eu sentia raiva. E aí, depois, o ano seguinte, já estava lá, eu só não fui correr, eu estava lá na corrida, comprei, mas aí eu tive que fazer uma reconstrução, então eu tinha acabado de ser operado, o doutor não me deu alta, então eu não corri, a minha filha e meu genro que correram. E lá estava eu, feliz por fazer parte daquela campanha, não sei se eu me explico, né? Então, quando entra outubro, eu falo, caramba, é outubro. Então, é o momento da gente falar. Então, hoje é muito gratificante, eu não canso de agradecer as oportunidades que o IBCC me dá para estar aqui e estar falando com pessoas, enfim. Então, são três momentos assim do Outubro Rosa na minha vida, bem diferente. Infelizmente, ainda hoje em dia na sociedade, cria-se uma espécie de 2 mundos, né? As mulheres que têm câncer de mama e o restante, como se não estivesse integrado à sociedade, como se fossem pessoas recebendo quimioterapia à espera de doação de lenços e maquiagens e só, né? E isso muitas vezes acaba restringindo, como se o câncer fosse definidor de alguém, né? Mas a gente sabe que essa biografia de cada pessoa que está como paciente, que não é paciente por excelência, né? Ninguém nasceu dentro daquela camisolinha, as pessoas estão pacientes. Me incomoda muito essa coisa que fecha a definição. Ah lá, paciente com câncer. Quem é você além do câncer? Eu sou tanta coisa, eu sou muita coisa, de verdade. Cara, eu sou uma pessoa que adoro viver. Primeiro de tudo, é isso. Eu adoro viver. E viver é isso. É errando, é acertando, é sofrendo, é rindo, é chorando. É isso. Eu sou muitas coisas. Mas sempre olhando assim, em viver, em aproveitar esse período que a gente está aqui, sabe? Então, eu fiz 50 esse ano. Eu costumo falar que eu estou chegando na metade da vida, né? Então, eu ainda tenho mais, sei lá, 50 e tantos para viver. E é isso. Eu sou isso. Eu acho que não tem muito o que dizer, não, assim. Eu sou essa pessoa complicada e perfeitinha, como já dizia a música. Como já diria o poeta. Exatamente. Como é que você decidiu ser voluntária nessa área específica? Porque quando a gente decide ser voluntária, a gente tem vários jeitos
de contribuir, mas a gente meio que vai para a nossa expertise ali, né? Como é que foi para você? Não era minha expertise, não, porque eu sempre trabalhei em serviço burocrático. Trabalhei no cartório muitos anos, mas quando me aposentei, eu resolvi trabalhar com alguma coisa útil. Aí eu encontrei o IBCC, onde eu entrei especificamente para consertar uniformes de médico. Consertar por quê? Tem muito amarrilho, muita coisa. Então, era para consertar. Porém, eu vi a necessidade da prótese de mama. Foi aí que eu comecei a pesquisar e vi que eu poderia fazer coisas mais práticas para isso. E comecei a fazer e deu certo. E há 12 anos que eu faço com os mesmos moldes, procuro divulgar isso porque é muito simples, muito barato. E eu gostaria que houvesse uma divulgação melhor em outros hospitais, onde eu já procurei expandir esse assunto, mas não encontrei muito. Encontrei um pouquinho de resistência, mas é um trabalho muito significativo, tanto para mim quanto para as pacientes. A gente vê no rosto delas a satisfação de usar uma prótese nesse intervalo entre a retirada da mama, ela tem que esperar uns 2 anos para pôr uma de silicone. Nesse período, entra a nossa. Qual que é o retorno que elas te dão? Amor. Muito amor. As pacientes saem, às vezes elas entram lá chorando, saem rindo e quem fica chorando sou eu. Porque é muito gratificante esse serviço. Porque as pessoas que não convivem com esse assunto não têm noção de quanto é impactante na vida da mulher a retirada do seio. E às vezes retiram os dois. E também por pesquisa que eu já fiz, os maridos começam a se afastar. Uma coisa que eu acho assim, que deveriam ter sido trabalhados também para esse período da mulher, essa tirada de mama. Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em média 70% das mulheres são abandonadas durante o tratamento. São abandonadas. E eu já fiz foi um tipo de enquete. Logo que eu comecei, eu tinha até uma prancheta onde eu verifiquei que 70% dos homens falam tchau. Então, e quando é ao contrário, em geral, tem uma mulher cuidando. E o que mudou para você no projeto nos últimos 7 anos aí que você está com a mão na massa? Como é que começou? Como é que está hoje? Como é que você vê essa perspectiva? Olha, eu não vi muita evolução, não. Não vi muita evolução porque, como eu te falei, lá no IBCC, eu digo nosso porque eu sou tão infiltrada lá, eu amo tanto aquele espaço que eu falo nosso, mas não é meu. Eu procurei outros hospitais onde eu quis levar esse projeto, que, como eu falei no início, é um projeto muito barato. Uma prótese dessa, para você ter ideia, hoje ela ficaria no máximo em R$6. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Então, é uma coisa muito barata que eu acho que deveria ser divulgado. Eu sempre ando com a malinha com os meus produtos que eu faço lá, porque tem outras coisas além da prótese de mama. E eu tenho uma malinha que eu carrego tudo para eu falar sobre isso, porque muitos desconhecem esse trabalho. Tanto aqui em São Paulo, como no interior. E no interior também, eu conheço várias cidades onde eu vou, procuro fazer minha palestrinha bem assim de amigas e tenho conseguido alguma satisfação nesse objetivo meu. Foi legal que você mencionou nessa sua parceria com o IBCC. O IBCC tem 5 anos já também em parceria com a Chamex. Então, a gente vê como cada um vai cumprindo o seu papel por uma coisa maior, né? Em nome de uma coisa maior. E o que significa, pessoalmente, para você, Maria do Rosário, se envolver, colocar a mão nisso, ver tudo acontecendo de pertinho, ver que você faz a diferença? Olha, eu vou te falar que sempre foi muito gratificante. Mas eu sempre trabalhei com esse tipo de coisa. O primeiro enxovalzinho de bebê que eu fiz, eu tinha 15 anos. E eu estou com 82 e ainda faço enxovalzinho de bebê para doar.
E agora também é uma satisfação muito grande que eu faço boneca de pano, que é para doar em hospitais onde tem pessoas com Alzheimer e eles se apegam muito a bebês. Então isso para mim é muito gratificante, praticar a caridade. Gosto disso. Eu acho que a minha missão aqui no mundo, nessa encarnação, foi essa, praticar a caridade, porque isso me dá um prazer muito grande. Queria te perguntar, da sua formação para cá, o que você tem visto de mudanças positivas no cenário de conscientização sobre o câncer de mama? Nossa, muita coisa, né? Até o Outubro Rosa ganhou muito mais força, coincidentemente, quando eu me formei, assim, impressionante. Então, das pessoas buscarem conhecimento, das pessoas... Às vezes as redes sociais também ajudam muito, né? Das pessoas estarem sempre ligadas, da palavra câncer não ser mais aquele, ai, não posso falar, né? Ser uma Aquela coisa doença. é aquela doença maldita. O grande né? C. Então, as pessoas falam, nossa, você tá doente? Minha mãe também teve. Como que foi? Até eu tava brincando aqui com as meninas, falando aqui no corredor, as pacientes ficam lá, fofocando. Ah, eu operei com fulano, eu tive tal coisa, você também. Então, assim, tá menos aquela coisa pesada, né? Então, as pessoas estão ficando mais livres para buscar conhecimento, para buscar a cura, né? O tratamento, sem muito... Como fala? Sem aquele fechamento, aquele medo. Ai, porque eu posso contar para minha vizinha, sabe? Não está mais embaixo do tapete, tanto quanto era antes. Eu acho que não, sabe? E eu acho que as redes sociais estão ajudando muito, né? A gente sabe que, obviamente, a cura é a coisa mais desejável nesse processo. Mas também sabemos que nem todo mundo encontra a cura, mas existe um meio termo aí de ter qualidade de vida, ter tratamento, ter um monitoramento. Como é que a gente faz para não excluir essas pessoas que não vão, dentro do clichê, vencer o câncer, mas que têm muita vida para viver dentro do próprio diagnóstico? Primeiro que eu acho que cura já começa da cabeça. Pô, eu vou me curar. Eu vou me curar. Deixa eu viver minha vida. O que me fazia mal? Vou tirar. O que me faz bem? Fazer balé? Vou fazer balé. O que me desestressa? Ir no cinema, namorar, conhecer gente nova, viajar. É isso, é viver cada dia. É cada dia. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Mesmo que a gente tenha um câncer que não vai ser curado e a gente não sabe, porque a gente não é Deus, a gente tem que viver. Isso é para todo mundo, até a gente que não é doente. A gente tem que viver. Então, o que me faz bem? O que não me faz bem? Você não me faz mais bem? Então, tchau para você. Vou procurar alguém que me faça bem. Vou fazer alguma coisa, esporte. Vou lá fazer um futebol com minhas amigas no clube. Vamos fazer alguma coisa que faça bem a gente. Exclua o que não faça bem para você. E viva todo mundo a cada dia, sendo vivido, dormir bem, comer bem, passear, ver gente bonita, namorar, se arrumar, se maquiar. É isso. Eu falo sempre isso para os pacientes. A Ana Michele Soares, que morreu agora em 2023, era uma jornalista, escritora, foi paciente e ativista pelos cuidados paliativos, pelo acesso à informação aos cuidados paliativos. Ela tem duas frases que eu gosto muito. Uma é: a finitude é crônica, então está posta para todos nós, e a cura transcende a biologia. Sim. Então você pode não ter um câncer de mama curado tecnicamente nos marcadores, no papel do exame, mas você reencontrou um significado que talvez você fosse levar uma vida inteira para encontrar, ou talvez nunca encontrasse. Sim. Eu falo isso para meus pacientes. Elas sabem disso. Nada é por acaso. Se você está doente agora, é para a sua evolução. Você precisava estar. É a dor que vai trazer o amor. Agora, se essa paciente não encontra isso nem nessa fase, aí o negócio fica difícil. Mas a maioria encontra. E aí, que eu estava falando para você, né? Elas chegam, uma pessoa, antes de saber que está com câncer. Aí tá lá, vai ver o exame alterado, pede biópsia, aí chega. Ela é uma outra pessoa depois que passou todo o tratamento. Elas chegam diferentes para mim. Elas chegam arrumadas, chegam maquiadas, chegam dando risada. Eu falo, gente, você é outra pessoa. O que é isso? E a maioria fala, doutora, sou outra pessoa. E aí, gente, é impressionante.
Não é desejável, mas é lidar Não com as é- ferramentas que estão postas. Né? Exato. É difícil, não vou falar que é fácil. Eu faço minhas pacientes darem risada sempre nas minhas consultas, sabe? Ah, você vai sair chorando, não. Chora agora que depois eu quero você rindo. Mas acho que também tem uma coisa de validar e permitir que todos os sentimentos existam, né? Sim. Porque... Aceitar, né? mas acho que tem muito quem fala, não, você tem que ser forte, você tem... Não tem que nada, né? Vai ter a hora de querer ser forte, vai ter a hora de desabar, e vai. Vai Sim. com medo mesmo. Hoje eu atendi uma paciente de manhã, ela estava chorando. Eu falei, mas o que você está chorando? Ah, eu vou fazer minha última químio. Então, por que você está chorando? Porque todas as consultas, ela ia ou com a mãe ou com a filha. Então ela estava sempre a fortona, a lindona e tal. Aí hoje ela foi sozinha. Menina, mas ela chorava tanto. Aí eu, isso, pode chorar. Se Mas permitiu. você tá, a senhora tá cheia de paciente. Ai, vai todo mundo esperar, que agora é hora de você chorar. Por que você está chorando? Porque eu queria sempre chorar e eu não podia porque sempre estava minha mãe ou minha filhinha. Então chora, agora é sua hora de chorar. Aí ela só me abraçava, acabou a consulta. Saiu rindo porque chorou e foi embora. Tá ótimo para mim. Saiu Não rindo é para porque ser chorou, é maravilhoso. Não é para ser forte o tempo todo. Ninguém é. Ninguém é. Inclusive, nas campanhas se falava muito no autoexame, né, como ponto de partida. Hoje a gente está precisando desconstruir essa conversa para falar do padrão ouro, mamografia. Só que isso não está claro, né, para toda a população. Não, nem para os médicos, né? Gente, o autoexame é para a mulher se conhecer, porque a maioria tem vergonha de se olhar no espelho. Não se palpa, não se faz nada, se esconde. O autoexame é para se conhecer. Aí, claro, se você olha no espelho, você está lá no banho fazendo alguma coisa, você vê que alguma coisa está estranha, aí tudo bem. Mas nada substitui a mamografia, porque a mamografia é para a gente fazer diagnóstico no início, é para a gente pegar a lesão que não é palpável e que às vezes ela vai demorar 10 anos para ser palpável. E olha o tempo que você perdeu de cura. Então a mamografia é para pegar a lesão inicial, aquelas lesões pequenininhas que às vezes a gente tem que pedir outra incidência de mamografia para ampliar mais aquela área para aí a gente conseguir ver. É isso que é a importância da mamografia, as pessoas não entendem. E aí eu falo, não é para ficar, mas eu não sinto nada. Tá, mas que bom, mas eu tenho que continuar fazendo a mamografia. Essa é a importância. E a importância do autoexame é para paciente, a mulher, ao todo, né? Se conhecer, se permitir se conhecer, conhecer seu próprio corpo, se olhar, se tocar, né? Que a maioria das mulheres tem vergonha de si mesma. E do ponto de vista de evolução de tratamentos, o que você tem visto de boas notícias? Ai, tem muitas boas notícias. Acho que eu estou num século muito bom. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa nova. Tem muitas medicações novas. Para os tipos piores de câncer de mama, tem muita coisa nova para ser feito. De quimioterapia, muitas técnicas cirúrgicas novas. Assim, técnica de reconstrução, ainda mais lá no IBCC, né? Puxar sardinha, né? Tem muita coisa nova. Então, eu falo, nossa, ainda bem que tá, né? Eu estou nessa época de tanta evolução, nesse ramo da mastologia, vendo tanta coisa nova, tanto tratamento dando certo, tanta medicação, tanto estudo novo. É bem positivo. Felizmente, hoje, um diagnóstico é só um diagnóstico, ele não vem com atestado de óbito. Exato, eu falo para todo mundo. Isso não é um atestado de óbito, não é um atestado de morte, não. Vamos, que eu tô aqui para te ajudar, vamos aí. Queria começar te perguntando o seguinte, você tem contato com mulheres, com pessoas com câncer de mama num dos momentos provavelmente mais desafiadores da vida dessas pessoas. Como é que é estabelecer essa conexão? Elas não vão no serviço social só para falar oi para a gente, né? Elas vão no momento mais sublime da vida, mais delicado, no momento em que elas perderam o chão, realmente, né? E junto com esse chão, ela fica pensando no marido, nos filhos, como que vai ser, eu estou trabalhando, mas eu sou arrimo da minha família. Então, a gente trabalha todas essas questões de acordo individualmente, tá? De acordo com cada história, né? Porque umas pagam a previdência, outras não pagam. Então, cada uma é um atendimento diferenciado, né?
A gente trabalha também muito junto com a psicologia, mexendo muito, trabalhando muito com a autoestima dessa paciente, né? Porque de repente, quando o mundo dela cai tudo junto, né? Então, esse momento, ele é o mais acolhedor possível, né? Então, no IBCC a gente tem projetos de autoestima, nós temos alguns trabalhos, né? E com isso a gente vai pegando confiança, né? Uma coisa que eu sempre falo é que nós somos diferenciados e nós somos privilegiados por estar lá. Porque nós, como funcionários, a gente escolhe estar lá e as pacientes não. Então, por que você vai ser bruto, ser agressivo, sendo que ela já está num momento muito delicado? Então, a mínima obrigação sua é de acolher, de escutar, né? Às vezes de não falar nada, mas de escutar essa história. Essa pessoa, ela tem um amor, ela tem um filho, ela tem um cachorro, né? Ela tem uma vida. E essa vida vai ser transformada. Muitas vezes as pacientes, elas acabam pensando realmente nessa questão de ressignificação. Muitas vezes não, por conta de N fatores sociais, financeiros, enfim, cada vida é uma vida, né? E a gente vai acolhendo e cada passo é um passo, né? É um passo quando ela descobre, é um passo na quimioterapia, é um passo na radioterapia, é um passo na cirurgia. Então, não é uma receita de bolo. Cada momento é um momento e a gente está junto, né? A gente se coloca à disposição para estar junto. Muito curioso como você traz isso, né? Como valorizar as nuances daquela pessoa, as individualidades, né? Como cada um é único e como isso tem impacto total na jornada de tratamento, né? Como a equipe multi é importante para essa formação de vínculo, né? Então, talvez o vínculo principal dessa pessoa não seja o médico, talvez não seja o enfermeiro, assistente social talvez seja o maior vínculo naquele momento. E a questão da dor total, talvez essa pessoa nem tenha uma dor física ainda, ou talvez nem vá ter, mas as dores sociais, financeiras, psicológicas, como é que vai ser daqui para frente. Então, como é importante a gente olhar para essa pessoa como um todo, e para essa equipe como um todo, né? Sim, e é um luto diário, porque cada dia ela perde alguma coisa e muitas delas percebem outras coisas que ganham a cada perda. Então é muito gratificante você poder, nesse momento de sensibilidade, de fragilidade, estar ali. É muito gratificante como pessoa, como profissional, como ser humano, né? E isso não é aprendido em faculdade, você não aprende em matérias, né? Isso a vida vai te trazendo e você vai evoluindo. É uma evolução diária, né? E é muito bom trabalhar com a equipe multiprofissional, né? Nós somos muito unidos, nós somos muito em prol do paciente, né? Então tem a enfermagem paliativa, o psicólogo, assistente social, terapia ocupacional. Então a gente tem aí a equipe da dor, a pastoral da saúde, tá? Então a gente tem aí todo o apoio na instituição para poder olhar cada paciente com o seu olhar, né? E isso faz toda a diferença no tratamento para esse paciente, né? E eu sempre falo que a gente acaba, de certa maneira, se tornando a família desse paciente. Porque não é, por exemplo, como um hospital de emergência, um hospital de agudo, que você vai lá, tira o apêndice e vai embora, nunca mais volta nesse hospital, né? Num hospital oncológico, a gente acompanha esse paciente desde a primeira consulta até a alta médica, né, que graças a Deus a gente está tendo muita alta médica, muitas questões de cura, ou enfim, o que for necessário a gente está ali para ajudar, para apoiar, às vezes para não apoiar, né? Então muitas vezes a gente acaba trazendo esse paciente um pouco para a realidade também, no sentido de, eu vou morrer, não, mas é um dia de cada vez.
Né? Hoje, o que você fez? Quais foram os 10 minutos que você tirou para você? Né? O que você fez que te deu prazer? O que você fez que valeu a pena esse dia para você? Então, a gente trabalha muito isso também, né? Essa questão de se autocuidar, de se autovalorizar, né? O que não faz bem para você? É isso que você quer da sua vida? Quais são as consequências, quais são as benevolências? Então, a gente meio que, em muitos momentos, auxilia essa paciente em alguns pensamentos, em algumas dúvidas delas. Nunca tomando partido em nenhum sentido, mas mostrando para ela o quanto ela pode, o que ela pode escolher e quais seriam as consequências. Né? Então, por exemplo, já tive paciente que falou, eu não quero mais cuidar. Tá, você não quer mais cuidar? Tudo bem, é um direito seu. Mas isso vai ser bom para você? Como que isso vai ser para você? Você vai ter um acompanhamento, a gente está aqui para o que você quiser, porém vão ter consequências. Você está preparado com essa consequência? Converse com o seu médico. É a melhor opção? Não é a opção? No que a gente pode te ajudar? A autonomia só é completa diante da informação completa também, né? Exatamente. Uhum. Agora, no mundo lá fora, é um caminhão de clichê, né? Então, Sim. Cabelo cresce. Eu arrisco dizer que 10 entre cada 10 pessoas sabem que cabelo cresce, né? E no anseio de a gente aplacar um pouco esse desconforto, a gente acaba minimizando a dor da pessoa. Porque cabelo é uma das tantas preocupações de uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer, né? Como preparar também essa pessoa para lidar com esses clichês e processos de minimizações que vão se impor aí na sociedade afora. Na verdade, em oncologia, quando o cabelo cai, você tem um estigma. Aquela pessoa é doente, aquela pessoa caiu o cabelo, então ela está... Não, é um processo. Vai crescer, mas eu sei disso, não precisa me falar. Né? Muitas vezes a gente... É a mesma questão de você venceu a luta, você perdeu a luta, não é uma luta. Né? É um processo. Não precisa ser uma guerreira. Não. Quanto mais naturalmente você passar por esse processo, melhor vai ser para a sua saúde mental, melhor vai ser para você. Né? Então, isso que a gente precisa, muitas vezes, eu acredito, de espalhar, né? de divulgar isso. É um processo, a gente está aqui, a gente está junto. Né? O que você precisa? É possível? Não é possível? Né? A questão do cabelo, a gente no IBCC, nós temos várias questões de voluntariado, né? A dona Rosária é uma delas, né? Que trabalha com a autoestima da mama, mas a gente tem oficina de maquiagem, a gente tem o corte de cabelo, que as pessoas cortam o cabelo, tem uma urna que fica na recepção central do hospital 24 horas, que a pessoa pode doar o cabelo. E esse cabelo, uma voluntária faz as perucas e a gente entrega para as pacientes gratuitamente. Né? Então, o serviço social faz toda essa ponte, né, de gratuidade, enfim. E a maquiagem, você precisa levantar essa autoestima, porque ela é bombardeada, muitas vezes, por estereótipos. Né? Então, você precisa dar uma levantada nessa autoestima dessa paciente, até para ela enfrentar o que vai vir pela frente. O externo contamina o interno, o Sim. interno contamina o externo e acaba sendo um ciclo virtuoso, né? Sim. A doutora comentou da quimioterapia, tudo, né? Vai ser minha última quimioterapia. A gente tem uma paciente que ela fala, poxa, eu vim tomar meu antídoto, porque é isso que vai me dar a cura, é isso que vai me fazer sentir bem para eu viver o hoje, para eu viver o amanhã, enquanto isso for possível. Então, assim, a gente tem muitas coisas boas. Então, é a prevenção, é o diagnóstico, é você... mas o posto de saúde demora para fazer a mamografia. Mas se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir essa mamografia. Então, é importante a gente se organizar também na nossa vida. Né? A mamografia vai ser para daqui a 5 meses, mas marca para daqui a 5 meses e vai. Né? Vai, faça, veja o diagnóstico. Não espere uma data simbólica de Outubro Rosa. Não, todo dia é o dia da gente se cuidar. E quais outros projetos você está envolvida?
Ah, meu Deus, tem muitos, muitos. Vamos e fazer uma assim, listinha. São maravilhosos. Mas assim, tem esse do cabelo, o que mais Sim. que tem rolando? Nós temos o das perucas, né, o do cabelo. Nós estamos retomando uma parceria para automaquiagem, né? E aí nessa parceria elas aprendem a amarração de lenço também e acaba sendo uma festa, para te falar a verdade. Dá né? para ressignificar, né? Muito, muito, muito. Né? E essas oficinas, elas são acompanhadas por profissionais também. Então, algumas terapia ocupacional, a outra psicologia, outra serviço social. Então, nunca são só os voluntários. Né? Então, a gente tem aí um trabalho por trás disso para estar apoiando o paciente na medida do possível. Né? Nós temos a parte da fisioterapia para restabelecimento de movimentos, né? Nesse sentido todo. Nós temos uma parceria com micropigmentação de areola, né? Então a gente consegue gratuitamente para as pacientes a micropigmentação depois de todo o processo de reconstrução. Se ela ficou sem a areola, a gente consegue a micropigmentação gratuita. Ah, Kelly, mas eu ainda tenho vários processos cirúrgicos para serem feitos, né? Então eu não posso fazer a micropigmentação agora porque senão vai ficar torto, enfim, né? Eu tenho um decalque, sabe? Um decalque de auréola e também temos o decalque de sobrancelhas, que também é uma parceria voluntária. E eles, eu até me emociono, desculpa, que é lindo, porque quando as meninas colocam esse decalque, a fisionomia já muda tudo, né? Você vai sempre usar o decalque? Talvez não, mas eu tenho um aniversário de casamento, eu tenho uma data especial, eu me sinto pertencente àquilo muitas vezes por conta de eu ter esse decalque, de eu ter essa micropigmentação. Isso muda muito a autoestima da mulher, né? Então a gente tem muita ação que ressignifica, que faz a paciente se sentir acolhida, se sentir junto com alguém que vai entendê-la, não só criticá-la, não só apontá-la, não só falar para ela ser forte. Ela não precisa ser forte. Ela precisa ser cuidada. Exato. Tem uma coisa que a gente restringir o universo da pessoa que tem câncer de mama como se fosse um nicho, um grupo, um gueto, né? Como se fosse problema só daquelas pessoas. Como é que a gente faz transbordar essa questão, entendendo que o câncer não é só uma questão de quem tem câncer? Porque é uma questão que deve ser pensada por todos nós o tempo todo, né? Sim, porque qualquer um tá no risco de ter, né? E mostrar que, então, se você só está passando por um período, isso vai passar. E daqui a pouco é outra pessoa, e aí você vai conhecer histórias de outras pessoas, e vai juntando as histórias, e você vai aprendendo, e vai evoluindo, e todo mundo junto. E é isso que eu acho legal, esses bate-papos, as campanhas, para as pessoas, gente, eu só tô doente, vai passar. Agora, um diagnóstico de uma doença grave, ele não impacta só a pessoa diagnosticada. Não, né? a Ele família impacta toda adoece. todo o entorno. Sim. Ele abala redes. Então, se essa pessoa é uma mãe que cuida de filhos ou cuida de pais, ela passará a ser cuidada, vai ser Sim. por quem? E quem vai substituí-la no papel No do papel cuidado da que ela... família, sim. Então, abala toda uma rede que se configurava de um determinado jeito. Sim. Então, novamente, a gente está falando que o câncer não é só problema de quem tem câncer. Não é só problema de quem tem câncer. E muitas vezes a gente percebe que um amigo, um vizinho, é muito mais do que um parente nessas horas. Né? A gente tem pacientes que acabam indo com o vizinho porque a família acaba deixando ela mais triste. Então, assim, são N histórias, né? E não é um problema individual, é um problema de todos nós. Né? Hoje, a alimentação, isso eu falo de todos nós no sentido de governantes, de ONGs, de todos. Né? Não só como pessoa física, mas de todos, da gente ver o que pode ser melhor para podermos evitar o risco. Né? A nossa alimentação, a nossa
prática esportiva, os cuidados que temos que ter com a saúde, tudo isso engloba... Saúde mental. Sim, principalmente, né? Saúde mental. Hoje em dia, a gente teve um boom aí de estouros, né? Você está no trânsito, de repente o cara já tira uma arma. Então, assim, saúde mental é muito importante, né? A gente saiu agora de Setembro Amarelo, né? Que foi a prevenção de suicídio, e entramos no Outubro Rosa, e isso tudo movimenta a roda, movimenta a vida. São questões que têm que ser vistas, têm que ser discutidas, como a gente está fazendo hoje, e é um problema de todos. E até, se me permite, falar de acolhimento, que é o que você tinha até mencionado, o acolhimento e rede de apoio, porque existem mulheres que nem rede de apoio têm, que é isso que você está falando, né? Sim. Então, em acolher, isso é um assunto, e um outro até que foge um pouco, mas que você falou, no meu caso, quando eu estava com um problema, eu tinha um tipo de sofrimento, mas tinha familiar que estava sofrendo muito mais, né? Ou diferente, né? Ou diferente, na verdade, ou diferente. Então, e a pessoa não conseguia falar comigo, eu não consigo falar com você, porque eu não sei o que falar. Eu falei, mas está tudo bem. Eu continuo sendo a Eu tô mesma aqui, pessoa. né? O meu irmão ficou 40 dias sem falar comigo. Mas, não, e de verdade estava tudo bem. E te gera novas camadas de dor, além da sua dor principal. É que, na verdade, comigo não gerou, porque como eu conheço muito ele, eu sabia que ele estava sofrendo muito, então eu estava acolhendo ele naquele momento. Então, é importante esse acolhimento. Então, quando eu tive o câncer, era algo que eu depois pensei, tem que servir de alguma coisa boa. Então, vamos acolher, ainda que seja só ouvindo, ainda que seja falando, para mostrar que a gente não está sozinha. Né? Então, porque porque quando você está com câncer, que você fala, você está com câncer, dá a impressão, na minha, né? Na minha impressão, estou sozinha. Ih, ferrou. Mas aí você começa a falar, e aí foi quando eu criei um perfil no Instagram, e coisinhas simples do meu dia a dia ali naquele momento, aí vi um monte de mulher falando, caramba, eu estou passando por esse momento. E aí depois uma das minhas hashtags era, você não está sozinha, né? Então, uma segura a mão da outra e ninguém solta, sabe? Tipo assim... Eu acredito muito na conexão pela vulnerabilidade, né? Acho que quando a gente se mostra um espaço seguro para ter essa conversa, a intimidade transborda muito mais e as coisas ficam mais possíveis, né? E isso que você estava falando do acolhimento, eu acho interessante que só 1 em cada 10 pessoas vai morrer assim, de repente, né? Ou menos de 10% até pelas estatísticas. Significa que 9 em cada 10 vão precisar ser cuidadas em alguma medida ou cuidar de alguém, né? Então, se a gente não olha para isso, a gente se desestrutura mais do que o próprio diagnóstico já nos abala, né? E qual é a receita disso? É o amor, aquele amor que você falou, né? É dolorido, mas se você ama, né? Verdadeiramente, você tá com exato, tá doendo, mas é como se o amor fosse um anestésico, sabe? Tá doendo, mas vamos lá. Vamos lá, vamos dar a aquilo que mão você e ir falou. embora. Exatamente. Agora, uma coisa que eu sempre achei assim muito ruim nas famílias é que quando toca nesse assunto, criança não pode ouvir. Não vamos falar de câncer perto do Joãozinho, não vamos falar de câncer perto da Mariazinha. Vamos falar. Porque se você tem uma criação aberta, Exatamente. é muito mais fácil. são os Eu, estigmas, apesar da minha idade, eu tive uma criação muito aberta. Na minha casa falava-se tudo, contava-se piada, tudo. Então, isso foi bom, porque na hora de dar a mão, a gente sabia por que estava dando a mão. E não importa que seja de sangue, não. A mão para todos. Porque tem um estigma, né? Eu lembro que eu estava num lugar e fui falar, eu falei, não, porque agora eu estou com câncer. Não
Não fala Eu isso falei, que é feio. eu falei, mas eu vou Não. falar que eu tô gripada, gente. Eu tô com câncer. Vai dar tudo certo, mas... E tem uma coisa também de você dizer para a criança que ela dá conta daquela informação. É. Claro que você não vai despejar o diagnóstico dentro do papel do Por isso que laboratório, é né? paulatinamente. Você tem que falar, você pode ter gripe. Você não toma sorvete essa hora, porque você pode pegar uma gripe. Da gripe, você vai falar outras coisas. Uma hora você chega no câncer. A vovó está com câncer. É uma doença que E a gente vai cuidar dela. qualquer idade pode ter. Ah, mas por que que vem? Porque é uma doença do ser humano, é uma doença do animal, é uma doença. Existem Vamos maneiras encarar. de se falar, não é? Então. Não mas era omitir, mas não é maneiras omitir, mas de você porque chegar, hoje em dia, abordar. quantos animais que têm câncer? Nossa. A criança precisa saber, olha, a cachorrinha está com câncer de mama, ela vai precisar tirar a tetinha. E por quê, mamãe? Por causa disso. Já tem já que processo até a de televisão educação. fala tanta coisa que é feia, digo entre aspas, né? Então mostre esse feio que acham feio, que é uma doença. Não, É que, na não verdade, trata como uma doença. É uma coisa É que faz tá no parte, né? mundo. Não tem como você tirar isso. Não é a parte. Não é a parte. exato. Você falou, inclusive, sobre... Vou até pegar a sua frase aqui, que eu gostei muito dela e anotei. Quanto mais naturalmente você passar por esse processo, melhor. É isso, é a naturalidade. Não é legal, não é desejável, Não é mas é fácil. natural. Não é fácil. Não tem romantismo. Exato. E, né? isso, eu coloquei não romantizar, porque às vezes a gente está falando tantas coisas aqui, porque me tornou uma pessoa melhor, porque agora eu fui fazer balé. Eu não estou romantizando, é aquilo que eu falei, eu odeio, não gosto. Não gosto, não é bacana, né? Mas... É o que ressignificou para você naquele momento. não Né? tem tu, vai tu mesmo, então vamos. E que bom que ressignificou. É. Que eu acho que a importância de tudo isso é ressignificar e você evoluir. É um dado de realidade, está posto. Não escolhi, não que fui eu faço lá. com isso agora, né? O que eu faço Vou com isso fazer a agora? caipirinha ou a limonada? O que eu escolho? Às né? vezes a gente espreme o quê? O limão no O olho? limão. Acontece também. Acontece. Para você, o que da sua história você entende que consegue contagiar outras mulheres a pensarem nisso, né? De vamos fazer valer a pena com diagnóstico ou sem, matamos vivo, vamos lá. Assim, você foi falando, o que me veio na cabeça é você não está sozinha. E se a gente está vivendo, a gente está correndo risco de tudo, ponto, né? E falando para as mulheres, né, que estão acometidas nesse instante com esse diagnóstico, você não está sozinha. O seu medo é o mesmo que o meu e o mesmo que de quase todas, né? Vai passar. Eu sei que é uma frase difícil, lógico. Às vezes passa por cima da gente. Gente, e de verdade, ré. é algo que assim, eu pensava assim, eu queria tanto que passasse 1 ano. Naquela época, vamos fazer 7. Cara, eu nem vi passar, entende? Eu sei que, né, todo mundo tem o seu processo, né, e cheio de respeito. Mas é sobre isso, né? Então, para quem está, você não está sozinha, né? E para quem não está, faça a sua mamografia. Porque o quanto antes é melhor. Às vezes a gente tem medo de ter um diagnóstico com receio de ele ser ruim, mas se ele for ruim, ele vai ficar pior se a gente adiar, né? Exato. Então, quanto antes, melhor. Faça sua mamografia. Acho que cada vez mais a gente está entendendo como uma mulher pode inspirar a outra, né? E essa nossa conversa hoje aqui, embora seja de um tema difícil de atravessar, a gente vê que todo mundo leva a vida de um jeito com muito significado aqui, né? Entre quem estamos, né? E muito do que vocês me falaram, do que a gente falou entre a gente, foi muito inspirador. E eu queria saber o que a gente consegue pescar uma da outra, dessas frases, dessas histórias, dessas jornadas que a gente compartilhou. O que mais te chamou a atenção? Que ela adquiriu novos conhecimentos e novos horizontes. Quer dizer que a coisa não é tão feia, porque quando a gente vê um horizonte, o horizonte geralmente, 90%,
é um horizonte cor-de-rosa. E esse é o nosso mês. É o mês dos horizontes, que não são perdidos. O que te inspirou do que você ouviu agora? É um pouquinho de cada e é o acolhimento com amor, né? E eu vou me emocionar porque eu quero... A minha história esbarrou nessas mulheres dentro daquele hospital, né? Então, essa mulher que acolhe com muito amor quem precisa e quem está passando por um momento difícil, ela que está ali para apoiar, incentivar e ouvir da colo. E essas mãos, e ela não é a minha médica, tá? Mas eu falei para a doutora Vanessa que ela é minha segunda mãe. E ela é a segunda mãe de um monte de mulher, né? Porque ela permite que a gente viva de novo, que a gente continue vivendo, né? Então, eu beijo a sua mão e agradeço por você ser mãe de tanta gente. Então, obrigada. Que frase ou palavra você escolhe? Acolhimento. E você? Que dor pode ser o amor no futuro. Dor pode ser o amor do futuro. E você? Que palavra, frase, inspiração? Ressignificação. Com amor, com cuidado, com responsabilidade. Ressignificação.